Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do Carpinteiro Divino, 14º episódio. Então, para você que está nos acompanhando, estou muito feliz com os feedback. Às vezes a gente muda o cenário e a gente recebe muitas dúvidas, muitos elogios, então a gente agradece. A gente continua pedindo para você curtir, comentar, compartilhar, que isso também é um combustível para nós. Leuci, 14º, obrigado, hein, cara? Graças a Por Deus. todo o seu tempo, por estar disponibilizando todo esse know-how que você tem de muito tempo ali, estudando a Bíblia. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo de estar aqui investindo tanto em mim quanto na galera. Obrigado mesmo por esse tempo seu, viu? É um prazer, Léo, estar aqui, um prazer estar com você, né, com a equipe aqui de gravação, Lucas. É um prazer poder estar fazendo esse trabalho. Acho que há muito tempo Deus veio falando, né, no meu coração para a gente fazer e agora chegou o momento. Então, louvado seja Deus, que Ele nos capacite, né? E aproveitando que você está aí uniformizado, quero agradecer nosso aí patrocinador master. a GES Cosméticos, né? A gente pouco falou aqui nesse tempo todo, mas tem sido o patrocinador, né, desse estudo, realizando esse projeto. E Deus possa, né, sempre estar retribuindo vocês. Então, Amém. A gente fica feliz de participar de um projeto desse. Hoje o nosso tema é Unidade em Cristo. Então vai ser muito legal, é o 4º. Lembra daquela série que a gente falou de 4 sobre santificação? Então a gente já falou sobre batismo, sobre crescimento em Cristo e sobre igreja. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre unidade em Cristo. Então não tem nada programado entre eu e o Leuci, como você que já nos acompanha sabe. Mas para você que é a primeira vez, a gente também faz uma oração. Leuci, por favor, para que o Espírito Santo esteja aqui com a gente. Pai querido que estás no céu, santificado seja sempre teu nome. Obrigado, Senhor, pela revelação plena de tua palavra, pelo teu Santo Espírito a cada encontro aqui, nos capacitar, nos instruir. Esteja, Senhor, nesse momento, trabalhando na mente e no coração de cada um daqueles que são os espectadores, que eles possam compreender o propósito desse trabalho e poder aceitar o Senhor, ser um estudante afinco de tua palavra e poder compreendê-la. Nós rogamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bora lá então falar um pouquinho hoje, unidade em Cristo. Leuci, quando eu escuto sobre, ou vejo essa palavra unidade, me vem uma reflexão que uma vez eu escutei de uma pessoa que era a diferença de união e unidade. União é um monte de laranja juntas e unidade é o suco da laranja. Então, de tudo que sobrou, entre aspas, ou de tudo do melhor, saiu aquilo. Unidade em Cristo tem algo parecido com isso? É totalmente isso, né? E é maravilhoso a gente poder ver nesse sentido, porque você colocou aí, né, no sentido de pessoas agrupadas, né, ou fazendo parte de uma equipe, né? De um projeto, né? Projeto e tudo mais. Então, um grupo de pessoas são aqueles que estão cada um buscando o seu propósito. Tá. Uma equipe, né, está buscando um propósito único. Então, quando a gente fala nessa questão de unidade em Cristo, a gente vai ver aqui hoje que tudo está fundamentado na unidade que nós encontramos na divindade. Tá, fala mais. A gente não já estudou, né, desde do segundo estudo, de que Deus é uma família. Sim, Okay? eu lembro. E aí nós temos o Pai, Filho e o Espírito Santo. Tá. E a gente viu que eles são distintos, são pessoas distintas. Cada um tem sua vida própria e tudo mais. Mas a Bíblia apresenta um só Deus. Um só Deus é no sentido de uma só equipe, um só propósito, um só ideal. Boa, muito legal. Então, como eles são um, não um fisicamente, né? Eles são distintos, como eu acabei de dizer, mas são um em propósito, são um em ideal. Aí, então você encontra, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, João 10, 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Como assim? Você e o Pai é um, né? Você quer dizer que a figura do Pai não existe? É só Jesus quem existe? Não.
Ele está dizendo, olha, quem vê a mim vê o Pai. Os meus propósitos, as minhas obras, o que eu tenho feito, a maneira que eu trato vocês, a maneira que eu falo com vocês, reflete exatamente a vontade do Pai. Então eu faço a vontade do Pai. Por isso eu e o Pai somos um. Aí você vai, por exemplo, em João, no capítulo 17, verso 11, Jesus fazendo a oração sacerdotal ao Pai, ele fala, Pai, eu gostaria tanto que esses meus discípulos, não só esses agora, mas os outros que virão a crer em mim, que eles também chegassem a um ponto de ser um conosco. Nossa, eu também. Até eu gostaria de ser. E como é que faz? Aí você volta em João 14. João 14, verso 23, Jesus diz: aquele que me conhecer e aquele que guardar a minha palavra no seu coração, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Isso já é uma receita, né? Você entende que, da mesma forma que o Espírito Santo une Jesus e o Pai, agora ele quer dizer que se nós estivermos no mesmo Espírito, nós também seremos um com eles. Então, ó, vê se eu tô entendendo. Vai lá. Vamos imaginar um corpo, para ficar mais fácil de entender. Vamos dizer que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo físico. O que une, que seria, sei lá, a vértebra aqui, a cervical, seria o Espírito Santo. É ele que vai comunicar, vamos dizer, da cabeça para o corpo, é ele que vai fazer essa ligação. Essa ligação quem faz é o Espírito Santo, é isso? Olha como você toca em um assunto fundamental, né? Quando você vai para o livro de Salmos, capítulo 139, lá nos diz que Deus nos fez de maneira extraordinária, maravilhosa. E Deus nos fez únicos. Se nós somos únicos, até mesmo irmãos gêmeos que nasceram do mesmo útero, da mesma placenta, mesmo assim são distintos. Você pega pela digital, né? A digital é distinta, o DNA é distinto. Então, Deus nunca quis a uniformidade, que todos nós fôssemos iguais. Porque se ele nos criou com livre-arbítrio, ele nos deu a capacidade de subjeção, de subjetividade. Então você é único, você é livre, mas ao mesmo tempo ele nos chama para ser um nele. Você tocou no assunto aí do corpo, né? Se a gente for em 1 Coríntios capítulo 12, é usado ali a figura do corpo. Diz o corpo tem muitos membros. Cada membro tem seu valor. Por exemplo, já pensou se o corpo fosse só olho? Como que ficaria para ele andar? Se o corpo fosse só perna? Como é que é enxergar, né? Então, não. Um corpo é formado por todos os órgãos, por todos os membros. Porém, todos têm uma função e todos têm sua importância. Agora, veja, imagine se uma perna quiser ir para a direita, a outra quiser ir para a esquerda. Não vai a lugar nenhum. Vai dar certo. Agora, se todos estiverem no mesmo propósito, aí então você consegue executar a obra. Então, veja, a Bíblia apresenta Jesus como a cabeça do corpo. Você vai, por exemplo, em Efésios capítulo 5, ali diz que da mesma forma que o marido é a cabeça da mulher, em todo um sentido ali interessante, coloca que Jesus é a cabeça da igreja. Então, a gente estudou, né, no último, falando sobre igreja. E essa igreja, ela tem uma missão, essa igreja tem um propósito, ela tem uma estrutura e tem um ideal. E ela tem um aspecto visível e invisível. Mas, ao mesmo tempo, nós somos chamados para ser um corpo. Para qual propósito? Quando você vai, por exemplo, para Atos, no capítulo 4, no finalzinho desse capítulo, dos versos 32 em diante, vai falar ali na experiência que a igreja primitiva estava vivendo. Então nós temos a igreja... Mas nesse Atos aqui, Sim. Você falando da igreja primitiva, me vem muito uma reflexão, não sei se é verdade,
que teve o derramamento do Espírito Santo aqui, né? Que aí eles fizeram obras muito grandes, assim, né? Fizeram milagres, enfim, essas coisas. Então, quando fala de Atos e da igreja primitiva, me vem esse derramamento do Espírito. Olha que interessante, né? Perceba os discípulos, os apóstolos, antes da morte de Jesus. Parece que estavam todos meio aéreo, assim, cada um com um propósito. Ah, viu? Me coloca à direita, me coloca à esquerda. Quem de nós é o maior? Aí você diz que veio em Atos capítulo 2, o Pentecostes. Pentecoste, é isso mesmo. Quando vem o Pentecostes e o Espírito Santo toma eles, eles não mais são meninos levados ao vento. Agora eles têm um propósito, eles têm um ideal, eles têm agora uma missão. E agora eles vão trabalhar em conjunto. Em unidade. Em unidade. Agora veja, essa igreja pós-Pentecostes, Atos capítulo 4, a partir do verso 32, especificamente mais ali por volta do verso 35 em diante, fala que o Espírito Santo levou eles a um ponto tão incomum que diz que era um só coração e uma só alma. Caramba. Eles estavam unânimes em oração, dividiam o pão, tudo era comum entre eles. As pessoas vendiam suas propriedades, colocavam para os apóstolos governarem e todos eram saciados, não tinha pobreza, porque todos estavam numa união. Então veja que o Espírito Santo é quem consegue fazer essa união. Olha, você só pegando esse gancho, você está falando de unidade, né, de Espírito Santo e desse Pentecoste que teve. Eu sei que não é muito o assunto daqui de hoje, mas vai ter de novo, assim, a Bíblia comenta, deixa eu melhorar minha pergunta, a Bíblia comenta sobre esse derramamento, talvez, de a gente ser essa unidade em Cristo daqui para frente, por exemplo, daqui até a volta de Cristo. O que você tem para falar? Com certeza, né? Quando nós vimos no estudo pelo batismo, que como somos batizados, nós somos batizados na água e no Espírito. Mas da mesma forma que a promessa do Antigo Testamento era o derramamento de uma chuva temporã, que era uma chuva mais fraca, e no final, próximo da colheita, uma chuva serôdia, que era uma torrente, que era mais forte. Da mesma forma, nós encontramos, né? No Pentecostes veio ali uma chuva temporã e há uma promessa para uma chuva serôdia na reta final da pregação. Mas veja, né? Quando Jesus estava ali com eles, né? Especificamente no Evangelho de João, capítulo 7, do verso 37 a 39, Jesus fala com eles que o Espírito Santo, quando eles recebessem, por exemplo, em João 14, 16 em diante, né? Jesus diz, quando vier o Espírito Santo, ele vai guiar vocês. Agora o Espírito Santo está com vocês, mas estará em vocês. E quando vocês receberem essa possessão plena do Espírito, então vocês serão minhas testemunhas, né? Atos 1:8. Farão as mesmas obras, continuará a obra de Cristo. Então veja, se o Espírito estava em Cristo, você vai, por exemplo, em Lucas capítulo 4, 16 a 18, Jesus diz, o Espírito de Deus está em mim, e esse Espírito me conduz a levar liberdade aos cativos, a devolver vista aos cegos. Mas olha que legal sua fala, né? O Espírito me conduz, né? Conduz. Aí o que acontece em Pentecostes? Efésios 4:8. Quando Jesus subiu, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Então, o que significa isso? Jesus fazia a obra do Pai, fazia a vontade do Pai, porque estava cheio do Espírito. Esse mesmo Espírito, quando ele sobe ao céu, ele agora dá para a igreja. E esse Espírito agora, se eu sou batizado pelo Espírito, se eu sou possesso pelo Espírito, você também é, o outro também é, nós então formamos uma organização, um grupo Em um só propósito. em um só propósito, guiados pelo Espírito. E esse propósito é pregar o evangelho, é mostrar o quanto
O Jesus é transformador, Leuci? Tem um aspecto missionário, né? Você tem um ministério pessoal, um ministério da igreja, que a gente viu na semana passada. Mas olha que texto interessante. Você vai no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 11 a 13, ele coloca qual que é o propósito. Manda aí. Ele fala o seguinte. Galera, vai lá, abre sua Bíblia aí do outro lado. Brincadeira. Fala aí, Leuci, mais ou menos como é que é. Efésios 4, de 11 a 13. Ele fala o seguinte: o Espírito Santo tomou vocês agora com o propósito do aperfeiçoamento do corpo, para que vocês sejam perfeitos na unidade e que vocês tenham o conhecimento pleno de Cristo. Então, além do conceito missionário, que é eu levar o evangelho para outro, o sentido de eu estar unido em Cristo, estar unido em um mesmo corpo, é para que esse corpo seja levado a um nível, a performance. Então, busca-se uma performance espiritual desse corpo para que nós nos tornemos bem parecidos com Cristo. Que legal. E, Leuci, talvez esse seja um dos motivos do que eu oro, que seja por transforme o meu caráter hoje, para que essa evolução venha através dessa unidade, de que dia após dia eu vou sentindo, talvez, mais parecido com Cristo nas minhas atitudes, no jeito que eu reajo das situações. Mas isso só vem através do Espírito, e eu acredito que também, se eu estiver errado, você me corrige, desse relacionamento, dessa intimidade, que aí você vai entendendo que você também faz parte dessa unidade em Cristo. Certeza. E aí você encontra, né, tipo assim, ó, a disposição de Deus como família em ter-nos. Olha que interessante. Perceba o seguinte, quando a gente volta em Adão, lá no Éden, a Bíblia diz que Adão vivia em perfeita harmonia com Deus. Em todas as tardes, Deus vinha, conversava com ele, estava. Você vai em Isaías 59, verso 2, diz: o pecado arrancou isso de nós. O pecado nos distanciou de Deus. Agora veja, quando você vai em Romanos capítulo 1, justificados agora, nenhuma condenação há mais sobre nós. Romanos capítulo 5, verso 12, justificados, nós estamos em paz com Deus. Em paz com Deus para quê? Para voltarmos em harmonia com Ele. Em harmonia com Ele, nós saberemos qual é o seu propósito e qual é o ideal que Ele quer para a minha vida. Por exemplo, você vai para Colossenses, no capítulo 3, do verso 9 a 17, você encontra ali o seguinte: olha, vocês agora estão em novidade de vida, e agora amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, ensinem uns aos outros, tem um hino agora de louvor a Deus, vivem em harmonia uns com os outros. Então veja que agora eu estou em paz. Eu agora, por exemplo, aquela minha vontade de impor a minha opinião, aquela vontade de que tudo que seja feito só em cima do meu propósito, para o meu benefício, eu penso mais no outro, eu cuido agora, e aí o que acontece? Um vai ensinando um outro, um vai cuidando, um dá um ombro na hora que você precisa, que o outro precisa, até que cheguemos ao momento de reencontrar Cristo. Então esse é o propósito dessa união. E é muito legal o que você está falando, porque eu acho que isso é um sentimento tão bom a hora que você ajuda o outro, que aí isso vai criando, e aí me lembra de um estudo, de novo, voltando, né, no santuário, que é ser um Cristo, né, de levar a galera do pátio. Isso ficou muito marcado para mim, viu, Leuci? Levar a galera do pátio para dentro do santo. Então essa é a função do Léo hoje. Mas como é que a galera vai querer hoje sair do pátio e vir para cá? Através das minhas atitudes, de eu ser um Cristo, de eu ser um sacerdote hoje, que eu consiga falar, e apenas não falar, e através das minhas ações, né, a galera tenha vontade de conhecer o santo aqui. Olha só que maravilhoso, né? E você lembrando aí do santuário. santuário. Isso aqui eu não esqueço mais, não. Olha só,
O tempo todo Jesus dizia: eu sou. Sim. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a porta do aprisco. Eu sou. Você consegue imaginar que esse termo eu sou, por exemplo, se Jesus disse isso lá naquela época, como que ficaria para nós hoje? Jesus era, É. mas ele diz eu sou pleno. Em todos os momentos da história, eu sou pleno, completo, presente, eu sou. O que nós sentimos hoje falta em toda a humanidade é de que pessoas sejam. Legal, tô gostando. Né? Ser é difícil. Nós hoje estamos nos acostumando naquele tipo, parecido, parece, Mas não é. mas não é. Por exemplo, né? Você quer algo que seja legítimo, mas aí talvez seja muito caro, tudo mais, então você se contenta com uma cópia. É um tipo, ele é parecido, né? Mas na verdade a gente sente falta de ser. E veja assim, olha, eu acredito que, por exemplo, as igrejas hoje, as comunidades cristãs, elas têm vivido um momento de evasão, de saída, principalmente dos jovens. E há uma discussão em cima disso. Será que o jovem está apostatado? Será que o jovem está fraco? Será que o jovem está sendo muito influenciado por aí? Na verdade, os jovens estão saindo porque está faltando referência. Eu ouvi algo parecido com isso já mesmo. Os jovens estão procurando pessoas que vivam o evangelho que prega. Mas dificilmente você encontra. Nós falamos bonito, nós falamos de Cristo, nós falamos, mas ser igual a Cristo faz toda a diferença. E é muito legal porque assim, ó, as palavras ajudam, mas o fazer, a execução leva, a gente fala, né, arrasta um resultado muito grande, né? Então, às vezes a gente fala uma coisa e aí faz outra coisa. Então, para nós, isso, para essa geração que vem, fala, cara, mas ele falou para eu não fazer isso, só que ele fofoca da vizinha ali. Nossa, ele falou para mim fazer isso, só que ele faz aquilo. Então, fala, não vou seguir isso aí não. Então é muito legal isso, esse ser, e é uma cobrança até interna, viu, Leocir, isso aí. Eu gosto de sair daqui, porque o Leocir me dá... Teve um dos episódios, você que não acompanhou todo, teve um que ele soltou umas aqui pra mim que demorou pra mastigar. Mas é legal, Leocir, o quanto que eu tô fazendo o que eu tô falando. E você percebe, Léo, que assim, ó, por exemplo, hoje há uma evasão, por exemplo, uma dificuldade de se encontrar, por exemplo, mão de obra. Sim. Em todas as áreas, né, nós estamos sofrendo aí. E aí há uma questão, né? Eu não consigo mão de obra, eu não consigo. As pessoas não querem trabalhar, quanto mais jovem não querem trabalhar. Mas, na verdade, até um tempo atrás, as pessoas estavam acostumadas a um tipo de liderança que é o quê? Eu mando, você obedece. Era. Nesse exato momento, nós precisamos, e as empresas precisam, de um líder que seja um modelo de Cristo. Que ele não mande as pessoas, mas que ele seja o amigo, que ele seja o orientador, que ele ouça, Conduza, que ele né? cuida, que ele conduza. Então, veja, qualquer pessoa vai E querer... onde está esse líder aí? Não, então, e qualquer pessoa vai querer seguir Esse um modelo, líder né? que cuida, entende? Então, por exemplo, e aí você traz, né, de novo aqui para o estudo. Nós precisamos ser Cristo hoje. Ah, mas Cristo foi muito bom naquela época. Ah, não vejo a hora de me encontrar com Cristo para morar no céu. Mas e hoje? Quem está sendo Cristo para as pessoas hoje? Legal, boa. Entende? Então, o corpo de Cristo tem um chamado para receber o mesmo Espírito dele e ser ele, ser a mão que cuida, ser a voz, ser o ouvido que ouça. Não ficar preocupado em pregar o evangelho, pregar,
mas o quê? Servir. Ser o que Cristo fazia. E aí então as pessoas vão te seguir, porque elas estão tão sedentas de pessoas que olhem no olho, de que ouça, que elas então vão saber que você esteve com Cristo. Muito legal. E o bom que unidade em Cristo foi para a liderança, foi para o santuário, e a gente vai tendo aí mais ou menos uma ideia do que é isso daí. Estamos chegando, já passou ainda assim, mais de 25 minutos, estamos chegando ao final do nosso episódio. Leuci, para você que nos acompanha, a gente sempre pede um resumo final, uma palavra, uma reflexão. Leuci, unidade em Cristo, de uma forma resumida, ou um conselho, uma advertência, uma dica, o que você poderia finalizar esse episódio 14 de uma forma que a galera entenda tanto esse conceito de santidade, né, santificação, depois de 4 episódios e esse a gente está finalizando, o que você pode deixar de mensagem no geral? Gosto muito de Gálatas, capítulo 3, do verso 26 a 29, quando ele diz assim que nós agora somos filhos de Deus. Nós agora nos revestimos de Cristo. E agora nós somos um com Cristo. Ao ser um com Cristo, nós precisamos respirar como Ele, agir como Ele, amar como Ele, obedecer aos mandamentos de Deus como Ele, viver como Ele, ter a mente de Cristo. Então, como que a gente consegue isso se ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós somos mal, que nós temos a natureza pecaminosa? Perto de Cristo não tem pecado. Então nós precisamos estar perto de Cristo. E veja que é sempre o ponto-chave, comunhão com Cristo. O quanto nós dedicamos para estudar a Bíblia. O quanto nós dedicamos. Veja, se existir um que faça o básico, que é estudar a Bíblia, ter a palavra de Deus guardada no coração, ele vai ser um super-homem ou uma super-mulher. Então, que nós possamos ser essas pessoas que amam a palavra de Deus, guardam as palavras no coração e que seja praticante dela. E é muito legal. Obrigado, Leuci, por essa reflexão. E é até um puxão de orelha mesmo, porque você só é bom naquilo que você dedica tempo, né? Então, conforme você dedica tempo para as coisas de Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo também vai ajudar. Você vai começar a ter novos insights, vai falar, nossa, agora esse ponto conecta com esse, igual você vai fazendo aqui, né? Vai em um versículo, vai em outro e as coisas vão se encaixando. Galera, assim a gente vai finalizando mais um episódio e mais uma vez quero agradecer ao Leuci. Você que puder compartilhar, ficou até o final, que Deus continue te abençoando. Comente, se tiver alguma dúvida, nos chame. Se inscreve no canal para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas. Leuci, mais uma vez, obrigado. Tamo junto e eu te espero no próximo episódio.